Falando da chuva, né? Você me viu aí contestando os números do termômetro, 23 graus, nada, tá muito abaixo, com certeza. Mas qual a situação quando o assunto envolve os nossos pets, né? Se nós, de alguma maneira ou outra, também sentimos os reflexos da chuva, o que é que acontece quando o assunto envolve os nossos pets? Para falar sobre isso, um especialista no estúdio, a veterinária Fabrícia Almena, ela que é proprietária da clínica É o Bicho, que está conosco também aqui no Jornal da Mix. Fabrícia, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal hoje. E aí, mudou o clima, mudou o tempo, dias e dias seguidos de chuva, temperatura caindo. O que é que acontece com os nossos pets nesse período? Muito bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, ouvintes. Então, a gente tem alguns problemas, principalmente dermatológicos, né? O que chama muita atenção da gente. Os animais, eles saem para passear e acabam deixando a patinha molhada e leva a problemas dermatológicos, né? Entre os dedinhos, principalmente, na região do pelo também. A orientação que eu dou sempre com os clientes, né, para os tutores saiu para passear com o animalzinho, quando voltar seca com o secador a região que ficou úmida, né? Muitos animais, eles acabam não fazendo xixi em casa, só fazem na rua, e aí é inevitável essa saída, tem que levar mesmo para passear, porque senão aí vem outro problema, que é o problema urinário, né? Que os animais, eles ficam segurando, não conseguem fazer o xixi e acaba desenvolvendo problema urinário. Então, os animais que só fazem xixi na rua, tem que levar de qualquer jeito, mesmo chovendo, né? Agora, na volta, lembrando de secar, porque senão aí vai desenvolver problemas dermatológicos e vai ser outra dor de cabeça para o tutor. Tem alguma raça ou outra que é mais sensível a isso? Tem animais que são alérgicos, principalmente, né? A gente vê raças como o Bulldog, eles são muito alérgicos. Raças como o Shih Tzus também, eles também são muito alérgicos. Então, umas raças que têm uma predisposição maior à alergia, a gente vê que eles têm problemas piores. E é uma época que é até difícil manter a regularidade dos passeios por conta da chuva. Nesses dias mais chuvosos, mais úmidos, os cachorros também tendem a lamber mais as patas? Tem, porque elas começam a ficar úmidas, né? Por conta do período mesmo. Então, elas ficam úmidas e acabam desenvolvendo esses problemas dermatológicos com uma frequência muito maior. Por isso que a gente sempre orienta que seque com o secador mesmo. Não no muito quente, né? Para não machucar a pele do cachorrinho, mas com o secador para deixar ela sequinha. Secar a pele e o pelo, isso é importante, né? Às vezes a gente acha que o pelinho de fora seco, a pele lá dentro está úmida e acaba desenvolvendo também. Até problemas como fungos, por exemplo, pela umidade. Agora, naturalmente, a gente falava aqui que quando o clima, a temperatura cai, é possível que eles que são, principalmente os mais carinhosos, fiquem mais perto aí dos seus donos e das crianças de um modo geral. Algumas dessas doenças aí têm perigo de contaminar, de ter algum tipo de contágio para o dono nesse período? Depende. Se o animal tiver com fungo, por exemplo, tem alguns fungos que podem ser transmitidos sim para o humano. Então tem que ter cuidado e levar sempre no veterinário para um diagnóstico prévio e evitar que isso desenvolva aí na família. Então essa história de ficar subindo o pet para a cama não é bem-vindo nesse período. Se o animal tiver com alterações dermatológicas, não é indicado. Pode passar sim para o humano. Algumas, não só fungos, né? Na verdade, fungos, ácaros, né? Que são conhecidos como sarna, também tem alguns que passam para os humanos. Então tem que ter cuidado. Com relação à temperatura do animal, como é que a gente sabe que ele está com frio? Ele precisa tremer para estar com frio? A gente observa eles tremendo também, quando eles estão com frio. Principalmente animais que têm pelo curto, a gente vê muito esse pincher, né? A gente vê ele, né, com frio ou com medo, eles dão aquela tremidinha, mas normalmente é isso, né? Ou eles procuram um lugar que seja mais aquecido dentro da casa. Então, embaixo do sofá, como a gente estava falando, embaixo da cama, um cantinho onde tenha algumas cobertas assim no chão, tapete, normalmente eles procuram um lugar que esteja mais aquecido. Então, o ideal, você pode sim, quando é um animalzinho com pelo curto, quando é um animalzinho pequenininho, eles tendem a ter hipotermia, né? Filhote, animal muito pequenininho, animal muito magrinho, porque eles não conseguem manter a temperatura. Então, pode comprar roupinha, não tem problema nenhum. Comprar roupinha, comprar casaquinho, comprar uma mantinha para deixar ele aquecidinho, para dar conforto a eles. Pois é, eu ia perguntar isso para expor o cachorro da Thaís, que ela botou um casaco de lã, eu vi a
foto, quer dizer que pet pode usar casaco. Pode, sim. Se tiver no tempo frio, pode. Você não vai botar um casaco de lã no cachorro com 40 graus aqui, que às vezes a gente dá, né? Mas pode sim. Muito bem. Tá vendo aí, Thaís? Que coisa, né? O sushi, ele procura as mantas. Ele quer se esconder por baixo das cobertas. Até porque se ele estiver incomodado com calor, ele vai demonstrar que ele está incomodado com calor. E ele vai tentar tirar. Então aí você vai perceber que ele não está gostando da manta. Cavando, assim, ó, Tem que mudar a alimentação, botar alguma coisa morna para também aquecer o animal, ou não tem nada a ver isso aí? Não há necessidade não disso. O que a gente precisa evitar é que o animal fique úmido e molhado, né? Outra coisa que é bom lembrar é que os animais, principalmente os idosos e que têm doenças articulares, eles tendem a ficar mais incomodados nesse período. É igual os idosos humanos, né? Na época de chuva, nesse período de chuva, eles sentem mais dor. A mesma coisa são os idosos animais, eles sentem mais dor nesse período, principalmente nas articulações. Então, medida de prevenção para evitar problema com os pets de uma forma geral, nessa época. Evitar que eles fiquem úmidos, evitar que eles sejam expostos à chuva e mantenha-se úmido. Então, isso é importantíssimo para ter problemas futuros, né? Como cistite, porque vai segurar o xixi, e também por ter problemas dermatológicos. Então, são os dois principais problemas que a gente vê nesse período de chuva. Então, nessa época, só levar o cachorro para passear e estiver chovendo, se for o último caso, se ele realmente não conseguir fazer no ambiente seco. A orientação que a gente dá, normalmente quando o animal é filhote, é que leve ele para passear, mas que permita que ele tenha um cantinho dentro de casa com tapetinho higiênico, seja lá com o que for, para que ele faça xixi em casa também, exatamente para a gente não ter problemas nesse período de chuva. Porque o animal, quando ele já está habituado a fazer o xixizinho em casa, ele não vai precisar só ir para a rua, ele vai conseguir fazer em casa e a gente evita isso. E tem como reeducar aquele que já é grandinho para ele fazer em casa? Sempre tem como reeducar, com a ajuda, né, do profissional que trabalha com comportamento animal. A gente sempre consegue fazer essas modificações. Lógico que demanda tempo e disponibilidade da família em relação a isso, essa reeducação, né? Nessa onda aí de ensinar, tem os pipi sim e pipi não, né? Que você consegue ali com a ajuda dos pinguinhos, mas sempre um profissional recomenda. E assim, o cachorro, quando ele tem a orientação correta, ele consegue se adaptar ao tapete, Isso. né? É muito. E outros, hoje tem até uns sanitários já, né? Bem interessantes que vendem. É interessante. Dá pra você ensinar, viu, Mar? Como é o nome? A Julinha? Coral. Eu pensei que era a Jujuzinha. Coral. A Coral faz lá certinho? Faz. Agora eu queria saber, para saber mais detalhes. Doutora, um detalhe importante também é, nesse período, a comida muito exposta, ela fica com umidade também? Quando você o tutor sai de manhã e aí deixa lá um reforço, né, da comida e só volta ali depois de 2 horas, 3 horas da tarde. Se o dia for inteiro de chuva, ela se altera? Tem uma umidade diferente na comida? Às vezes fica inclusive mole a ração e os animais eles não vão querer comer. Quando a ração ela fica molhadinha, mole, eles tendem a não querer, eles querem sempre uma ração seca e crocante. Então, eu descobri que pet gripa, né? Lá em casa tem gato também e o gato tava espirrando. Quer dizer, pet gripa, doutora? Gripa. Tem uns vírus que transmitem de animais para outros. Então, existe também a vacina para evitar esses vírus. Então, manter o cartão de vacina em dia é importantíssimo. Outra coisa nesse período que também chama a atenção é a leptospirose. Então, os cães, eles são vacinados contra a leptospirose. Então, ficar atento à atualização da vacina, porque leptospirose no tempo úmido é muito comum, né? Na nossa região, a gente tem alguns casos, né? De vez em quando aparecem os animais com leptospirose. Então, a gente tem que ter cuidado, porque também é uma zoonose. Espirra e coriza, viu, Marcos? Coriza também. É bem comum, principalmente nos animais que são broncoencefálicos. Né? E tem pneumonias também, então tem que ter cuidado, né? Observou que o animal está espirrando, está com secreção, está com alteração respiratória, procura o veterinário imediatamente para a gente evitar problemas mais graves. Para dar o remédio é que é um drama, né? Porque tem que abrir a boca e colocar a seringa lá dentro mesmo para engolir. É um drama, mas é isso. Doutora, tema bom, claro, o pet sempre está no nosso radar. Muita gente que nos ouve tem pet, né? Hoje eles são maioria em termos de convivência. Muita gente tem pet e é sempre bom a sua presença por aqui. Caso a gente tenha deixado de explorar o que a senhora considere relevante sobre o tema,
Palavra final é sua, doutora. Não, só o cuidado, né? Quando for levar para fazer xixi, não manter o animal seco e evitar que deixe ele segurar muito tempo o xixi para a gente não ter problemas urinários aí também. É isso, todo cuidado aí para manter o seu pet saudável também nesse período de chuvas. Obrigada, doutora Fabrício Mena, médica veterinária da clínica É o Bicho, com a gente sempre aqui no Jornal